temos aproveitado esse mês de outubro, que é mês onde a nossa igreja local, a nossa igreja multilocal, comemora o aniversário da sua organização, para a gente pensar algumas coisas relacionadas à vida da igreja, não só da nossa igreja, da igreja de forma geral, mas focando principalmente em nós, que nós entendemos que nós precisamos realinhar. E tem duas palavras que são críticas no nosso vocabulário, são as palavras servir e serviço. Servir e serviço. Talvez, a priori, de início, você ouça isso e você não concorde comigo. Você diga assim, não, por que são críticas no nosso vocabulário? Mas se você parar e você analisar com honestidade, analisar de forma mais detida a questão em relação a essas duas palavras, eu tenho certeza que você vai perceber que elas são críticas. Nós não temos aqui provas teóricas, ok? Conteúdos teóricos para defender essa minha tese aqui, essa nossa tese aqui. Mas se você olhar para a maneira como as pessoas lidam com essa questão do servir e do serviço, você vai ver que esse é um conceito que é difícil de ser lidado por nós. É um conceito o conceito que está por detrás dessas duas palavras é um conceito crítico para nós. E quando eu digo para nós, eu não estou dizendo apenas para nós aqui, eu estou dizendo para a nossa sociedade, ok? Para nós de forma geral, as pessoas de forma geral. Nós vivemos uma sociedade que enxerga até mesmo o serviço, que em tese deveria estar atrelado sempre ao bem comum, numa perspectiva individualista e egoísta. Por exemplo, olha como a gente lida, como a gente trata a questão do serviço público. As pessoas, muitas e muitas vezes, elas olham para essa questão do serviço público visando estar envolvido com algo que vai propiciar segurança para si, vai propiciar estabilidade para si. Por que muitas pessoas procuram concursos, né? Elas querem prestar concursos, elas querem adentrar, né? Passar num concurso público e adentrar a esfera do serviço público. Não é pensando no bem comum, não é pensando em servir as pessoas. As pessoas fazem isso pensando na sua estabilidade, na oportunidade de se dar bem por conta da estabilidade. Elas não estão pensando, eu vou prestar esse concurso porque assim eu vou poder prestar um serviço à população. Pode haver exceção, mas a grande maioria, quando pensa em prestar um serviço, um concurso público, ela não está pensando nisso. Ok? Ela está pensando, eu vou passar, eu vou ter estabilidade o resto da minha vida. Por outro lado, a gente encontra no setor privado o que nós conhecemos como prestação de serviço. Isso, nessa dimensão, o serviço, ele acontece numa qualidade um pouco melhor, vamos colocar assim, do que aquilo que a gente vê no serviço público. Não é verdade? Agora, por quê? Por que há essa qualidade melhor na prestação de serviço ou no setor privado? Na maioria das vezes também não é por causa da pessoa, não é por causa do próximo, ok? A maioria das vezes esse fundamento de servir melhor está embasado na mesma perspectiva do outro campo do serviço público, está embasado no individualismo, está embasado no egoísmo, ao invés de compromisso em servir pelo bem comum. Em outras palavras, no mundo privado, no serviço privado, as pessoas, na maioria das vezes, se dedicam melhor, porque se elas não fizerem assim, elas correm o risco de ficarem desempregadas. Elas correm o risco de perder o emprego. Por isso elas procuram servir melhor. Ou então, perder cliente. Se eu não fizer servir bem, se eu não fizer bem, eu vou perder cliente, o outro vai ganhar o cliente. Então eu preciso fazer.
Então, é a mesma realidade. O foco continua sendo o individualismo e não o próximo. Então, por toda essa complexidade que envolve esse assunto, nós entendemos que este é outro tema, é outro campo em que nós precisamos pensar no realinhamento da nossa vida, do nosso envolvimento, do nosso compromisso como igreja, como pessoas que fazem parte de uma comunidade de seguidores de Jesus. Se a igreja é uma comunidade de discípulos em missão no mundo, é assim que a gente tem definido a igreja aqui, e ela é isso, a Bíblia mostra para a gente que ela é isso. E se ela é isso, então, uma igreja é uma comunidade de servos e servas de Jesus Cristo na missão. Não tem como nós sermos uma comunidade de discípulos de Jesus sem sermos uma comunidade de servos e servas na missão. Por quê? Porque nesse quesito, Jesus, assim como em muitos outros, é o nosso paradigma. Vejam que ele diz a respeito de si mesmo, em Marcos 10:45, pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Nem mesmo o Filho do Homem veio para servir, para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Talvez a dificuldade que a gente tenha com essa palavra servir, serviço, ser servo, ela esteja para nós relacionada ao fato de que na nossa história nós tivemos inseridos, né, nela a questão da escravatura. Eu fiquei imaginando, por que dessa dificuldade com essa palavra? Por que dessa dificuldade com essa ação de ser servo, de se ver como servo, de servir outros? E uma das coisas que veio enquanto eu pensava nisso é essa questão de que talvez isso seja um reflexo da nossa nação ter vivido essa dimensão da escravatura. Talvez seja porque nós achamos que se a gente está pagando pessoas para fazerem as coisas, então a gente não tem que fazer nada. Por que nós vamos fazer se nós estamos pagando as pessoas para fazer? Eu pago por isso. Então por que eu vou fazer? Essa pode ser uma outra razão pela qual a gente tem dificuldade em servir. E talvez não sirvamos porque nós queremos receber alguma forma de dignidade, algum benefício, algum reconhecimento, se a gente servir. E nem sempre quando a gente serve, a gente recebe isso. Então quando eu não recebo, eu resolvo não servir. Bom, a gente muitas e muitas vezes olha e a gente pensa assim: nós trabalhamos e no nosso trabalho cotidiano nós estamos servindo, não é? Nós trabalhamos e no trabalho o que você faz é servir. E eu vou dizer mais: muitas vezes você serve como um escravo. Muitas vezes você serve como um escravo. Só que a gente tem a ilusão de que nós estamos ganhando. Então vale a pena. Mas quando a gente se olha dentro de uma dimensão do serviço, como por exemplo, numa comunidade de discípulos, onde nós vamos servir pessoas e nós teoricamente não vamos ganhar nada com isso, então a gente diz: não, peraí, por que eu vou fazer isso? Seja como for, o fato é que essa é outra dimensão que a gente precisa realinhar. É outra dimensão de realinhamento que a gente precisa fazer na nossa vida, ok? Como igreja, como parte da igreja. Porque a igreja ela foi chamada para ser uma comunidade de servos e de servas na missão. Então, como é que nós podemos fazer isso? Como nós podemos realinhar o nosso engajamento no serviço que nós temos que exercer no reino de Deus? Se Jesus é o nosso paradigma, se Ele é o nosso modelo com relação a isso, Ele é a melhor pessoa para nos ensinar acerca de servir. E aí tem um texto clássico de Jesus sobre essa questão. Eu convido você a abrir a sua Bíblia comigo lá, no Evangelho de João, no capítulo 13, nós encontramos o ensino mais claro e mais objetivo de Jesus sobre servir. A questão em pauta nesse texto aqui é que os discípulos de Jesus, eles não queriam servir uns aos outros.
mas Jesus o serviu. João capítulo 13 diz que Jesus, ele se reúne com seus discípulos para celebrar a última Páscoa. E quando eles se reúnem, eles vão para a mesa, e eles vão para a mesa sem lavar os pés. E era da cultura judaica a prática de quando você ia jantar junto com outras pessoas, se lavasse os pés, porque naquela época as estradas eram empoeiradas, as pessoas não usavam sapatos fechados, como hoje em dia a gente usa, e as pessoas chegavam então para jantar ou para almoçar, como fosse, e estavam com seus pés sujos. E ao contrário da gente, que as nossas mesas são altas e nós sentamos em cadeiras e os nossos pés ficam no chão, na cultura de Jesus, eles se inclinavam sobre as mesas, deitados em espécies de divãs. Então eles ficavam em diagonal, de 45 graus um para o outro, de forma que quem ficava à direita ficava à altura com o seu rosto dos pés daquele que estava, quem ficava à esquerda ficava com o seu rosto à altura dos pés daquele que estava à sua direita. Ok? Então imagine a situação, Você ali com o pezão todo sujo, no nariz do cara que estava sentado do seu lado. Ok? Então eles tinham uma prática de lavar os pés uns dos outros, lavar os pés das pessoas para que eles pudessem ir para a mesa. Geralmente havia um escravo para fazer esse trabalho. A sociedade de Jesus, da época de Jesus, era uma sociedade, assim como ainda é em muitos lugares do Oriente Médio, era uma sociedade de castas. Então havia entre os escravos uma casta de escravos, que era a casta mais baixa, que ficava lá para lavar os pés das pessoas. Só que dentro da cultura judaica, quando você não tinha um escravo para fazer isso, o dono da casa deveria fazer isso. Okay? Ou um dos filhos do dono, alguém deveria fazer isso, alguém da família deveria fazer isso pelos demais. E o que acontece aqui é que todos vão para a mesa sem fazerem isso. O texto nos diz que Jesus, se você olhar aí para o texto, você vai ver que Jesus diz que Jesus já estava sendo servido o jantar, verso 2, já estava sendo servido o jantar. Então eles já estavam na mesa, o jantar já estava sendo servido. Certamente Jesus ficou esperando a ação de algum deles. E nenhum deles fez isso. Aí o que Jesus faz? Jesus levanta, ele tira a sua túnica, ele pega uma bacia, ele pega uma toalha e ele começa então a lavar os pés dos discípulos. Os discípulos não queriam servir, mas Jesus o serviu. E a partir dele, então, nós podemos realinhar o nosso serviço. Nós realinhamos o nosso serviço quando nós temos um amor comprometido. Por que Jesus faz isso? Por que Jesus serve? Jesus serve porque o amor de Jesus é um amor definitivo, é um amor comprometido, é um amor abrangente. O verso 1, capítulo 13 diz: um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Essa palavra no grego é plenamente, amou-os plenamente. E a palavra plenamente no grego é a ideia de você encher algo até transbordar. Ok? Essa é a ideia. Então, o texto está nos dizendo aqui que Jesus amou os seus até que o seu amor transbordasse. Jesus amou os seus plenamente, completamente. Então, o primeiro elemento que precisa estar presente em nossas vidas para que possamos realinhar o nosso serviço é esse: é o amor. O amor, não um sentimento momentâneo de amor, não um sentimento que é envolvido pelas nuances das circunstâncias ou de nossas emoções, mas um amor comprometido, como esse amor de Jesus, como o amor de Cristo. Esse amor, ele foi derramado em nossos corações. Talvez você olhe e diga assim: puxa, mas é Jesus que está amando assim. Eu não sou Jesus. Como eu posso amar dessa forma que Jesus amou? A questão é que se o Evangelho nos alcançar, se nós nos rendemos a quem Jesus é, se nós nos rendemos àquilo que Jesus fez por nós, a palavra de Deus nos diz que esse amor de Jesus, esse amor que Jesus é, esse amor que Jesus tem, é derramado na nossa vida, em nossos corações.
Isso acontece conosco se nós nos tornamos seguidores de Jesus, porque a vida dele passa a estar em nós. Veja o que o apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 5, versículo 5. Ele diz assim: e a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que nos concedeu. Paulo nos diz em Gálatas capítulo 5, quando ele vai falar sobre os frutos do Espírito, que mencionando o amor como o primeiro fruto do Espírito, ele diz: o fruto do Espírito é amor. Amor. Então, se o Evangelho nos alcança, nós temos amor derramado em nós. Nós temos o amor de Jesus, o amor de Deus derramado em nós. O problema não é que nós não temos o amor. A questão é, nós deixamos o amor que Jesus derramou em nós fluir de nós? Essa é a perspectiva. Se não amamos as pessoas como resultado do amor de Deus, nós não vamos ter motivação para servir. Nós não vamos ter. Nós temos motivação para servir se nós deixarmos o amor de Deus que foi derramado em nós fluir para as pessoas. Se não amamos nossas crianças, se nós não amamos a nossa igreja, se a igreja é para nós apenas mais um lugar onde a gente vem e a gente pensa que tem o direito de ser servido, nós não vamos servir. Nós não vamos servir. O serviço flui de nós à medida que o amor flui de nós. A igreja não é uma comunidade de clientes, queridos. Ela não é isso. A igreja é uma comunidade de servos e servas que amam. Amam a Deus, mas amam também uns aos outros. Amam as pessoas em geral. Não apenas as pessoas que fazem parte da igreja, mas as pessoas em geral. Por quê? Porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações, e é assim que Jesus ama. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, como igreja, como parte da igreja que somos, ou que você venha a fazer parte da igreja, uma pergunta que a gente precisa se fazer com relação a servirmos é essa: seu amor pela igreja é um amor comprometido? Porque o amor de Jesus foi um amor comprometido. Jesus não amou apenas um pouco a gente, Ele nos amou completamente. Quando nós amamos completamente, nós vamos servir. Agora, nós realinhamos o nosso serviço também quando nós temos clara a nossa identidade. Veja, no versículo 3 do capítulo 13, tem uma fala a respeito de Jesus que eu acho extremamente importante a gente entender, a gente compreender. O texto diz assim: Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Assim levantou-se da mesa, tirou a capa e colocou uma toalha em volta da cintura, e depois disso derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha. Um dos grandes entraves para uma vida de serviço, sabe qual é? É nós atrelarmos a nossa identidade ao que nós estamos realizando. Isso nos impede de servir. Quando a gente atrela a nossa identidade àquilo que nós realizamos, isso nos impede de servir. Porque nós achamos que nós vamos ser identificados com aquilo que nós estamos fazendo. Por isso que muitas e muitas vezes a gente, se tem algum tipo de função ou de posição, ok? Dentro do contexto social, da sociedade, às vezes a gente tem dificuldade de servir as pessoas. Porque a gente diz assim: eu sou um diretor, não, eu sou um empresário, não, eu sou não sei o quê. O que as pessoas vão dizer? O que as pessoas vão falar? Se me virem fazendo isso? Se me virem estacionando os carros das pessoas? O que elas vão pensar de mim? Isso é comum acontecer entre nós, porque a nossa sociedade, na nossa sociedade, lá fora, a nossa identidade, ela está atrelada à nossa atuação. Essa é a realidade. Essa é a realidade do presente século. Mas essa não é a realidade de Jesus.
A gente precisa ter um Onix estacionado ali com a placa de BH. E a gente precisa que ele seja retirado, porque o carro que está na frente precisa sair para levar uma pessoa que não está passando bem. Bom, vamos retomar aqui. Essa é a postura da nossa sociedade, ok? Na nossa sociedade, a sua identidade, a minha identidade, a nossa identidade está atrelada àquilo que a gente realiza. Está atrelado aos títulos que nós temos, está atrelado à posição que a gente ocupa, e aí a gente tem medo de servir as pessoas, porque se a gente for fazer alguma coisa, nós temos medo da nossa identidade ser afetada. Mas o serviço no reino de Deus não é assim. O serviço no reino de Deus só acontece quando nós compreendemos de fato quem nós somos. Quando nós compreendemos que a nossa identidade não está atrelada àquilo que nós estamos fazendo. Quando nós compreendemos quem nós somos, então nós nos sentimos livres, liberados para poder servir em qualquer dimensão, sem nos preocuparmos se as pessoas vão dizer isso ou aquilo da gente. Eu sempre me lembro de uma situação que eu vivi num outro lugar, num outro contexto, numa outra igreja, numa outra cidade, ok? Quando eu pastoreava essa igreja, e a gente tinha a gente estava lá acontecendo alguma coisa, uma reunião, sei lá, não me lembro direito o que era, mas eu me lembro que estava bastante calor, e tinha uma porta do lado, como essa assim, só que dava direto para a rua, para o corredor, não, para a rua, para o corredor, e ela estava fechada, e tinha uma pessoa na igreja, ele era um presbítero, e aí alguém da equipe, acho que era da equipe de louvor, acho que estava tendo algum ensaio, alguma coisa assim, virou para essa pessoa e disse para ele assim: ei, por favor, abre a porta, essa porta para a gente. E aí ele diz assim: não, eu sou um presbítero, eu não sou diabo. É porque a identidade dele está atrelada a ser presbítero. Se a minha identidade estiver atrelada a ser pastor, e eu chegar aqui e tiver uma sujeira ali na frente, eu não vou achar que eu tenho que pegar uma vassoura se eu sou o primeiro a chegar e limpar. Eu vou ficar esperando chegar alguém da equipe, da junta diaconal, ou da equipe, sei lá, que equipe, nós não temos uma equipe que é disso, né? Mas que tivesse uma equipe de limpeza para fazer alguma coisa, né? Ou então eu vou ficar esperando a faxineira chegar para ela fazer alguma coisa. Isso é porque a nossa identidade está atrelada àquilo que nós estamos realizando. Então, no reino de Deus, nós precisamos entender que a nossa identidade não está atrelada ao que nós fazemos. Por toda a sua vida em ministério, enquanto Jesus esteve encarnado aqui, Jesus nunca fez nada baseando a sua identidade naquilo que ele estava realizando. Na verdade, todo o serviço de Jesus fluía exatamente porque ele tinha absoluta segurança de quem ele era. Lembra o texto que eu citei de Marcos 10:45? Porque até o Filho do Homem, ele sabia quem ele era. Ele sabia. Não veio para ser servido, mas para servir. O que ele está dizendo é: eu sei quem eu sou e por isso eu posso servir. E é exatamente isso que está acontecendo aqui. Conforme o versículo 3 aqui, Jesus, ele possuía senso daquilo que ele tinha. Okay? Ele tinha senso do que Deus colocou nas mãos dele, senso do que ele possui em suas mãos. Ele diz assim, o texto diz assim: Jesus sabia que o Pai lhe havia dado. Jesus nos deu toda a autoridade e poder. Jesus disse: toda a autoridade nos céus e na terra me foram dados. Vão. Quando você tem certeza de que Jesus te deu a autoridade, ele disse: fique em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Quando você tem certeza que Jesus te deu o poder, você sabe que você recebeu isso de Deus, você sabe que você recebeu a autoridade de Deus, você sabe que você recebeu o poder de Deus. Sabe o que você faz? Você serve. Você serve. Qualquer pessoa. Você serve crianças. Você serve pessoas mais inferiores do que você, socialmente falando. Você serve.
Jesus tinha senso de procedência. Jesus sabia de onde vinha. O texto do verso 3 diz assim: sabendo ele que viera de Deus. Quando a gente sabe que a gente veio de Deus, quando a gente sabe que o Evangelho gerou uma nova vida em nós, quando a gente sabe que a nossa fonte de vida está em Deus, que nós procedemos dele, nós servimos. Nós servimos, nós sabemos quem é o nosso Pai. Jesus sabia quem era o seu Pai, ele sabia que viera de Deus. Se eu sei quem é meu Pai, eu sirvo. E mais, o texto diz que Jesus tinha senso de destino, diz que ele sabia para onde estava indo. Veja, quando você tem absoluta certeza do seu futuro, ok? Do seu destino, da sua realidade, de que ela está comprada, de que o fim está selado, você não tem medo de servir, você não tem problema em servir. Jesus então era livre para realizar qualquer coisa, porque ele sabia que seja lá o que fosse que ele viesse a realizar, aquilo não ia definir a sua identidade. A sua identidade estava baseada no Pai. Essa é a diferença de Jesus dos discípulos aqui. Por que os discípulos não lavam os pés uns dos outros? Porque a identidade deles estava baseada nisso. Eu sou o discípulo de Jesus. Eu sou o Pedro. Eu sou o João. Eu sou o Tiago. A identidade deles estava atrelada nisso. Mas a de Jesus não. E Jesus faz o que os discípulos dele não quiseram fazer por causa disso. Jesus lava os pés de todos eles, incluindo Judas, que iria trair Jesus. Jesus lavou os pés dele. Eu tenho certeza absoluta de que o problema dos discípulos aqui não era lavar os pés de Jesus. Qualquer um deles ali teria o maior prazer em lavar os pés de Jesus. O problema deles era ter que lavar os pés uns dos outros. Ok? Esse era o problema. O problema não é Pedro lavar os pés de Jesus, o problema é Pedro ter que lavar o pé de João. O problema de João não é ter que lavar os pés de Jesus, o problema de João é ter que lavar os pés de Judas. O problema de Judas não é lavar os pés de Jesus, é ter que lavar os pés de Tiago. Não, eu sou melhor que ele, eu sou mais que ele, vou fazer isso por ele? Não, ele que tem que fazer por mim. Não é exatamente esse o nosso problema também? Eu tenho certeza de que não temos nenhum problema com o conceito de servir a Deus. Se eu fizer essa pergunta aqui para vocês, você acha que você tem que servir a Deus? Eu tenho certeza que todo mundo aqui levanta a mão. Mas se eu fizer a pergunta para você, você acha que você tem que me servir? Eu tenho certeza que muitos de vocês não vão levantar a mão. O nosso problema não é servir a Deus. O nosso problema é servir aqueles que são iguais a nós. Ou até mesmo aqueles que nós julgamos serem menores do que nós. Assim, se nós tivermos consciência do que nós recebemos do Pai, autoridade e poder, vida que vem dele, vida que flui dele, se nós tivermos consciência de que vivemos nele, que vivemos a vida a partir da vida dele, que ele é a nossa procedência, que nós viemos dele, se nós tivermos a convicção de que nós estamos indo para ele, nós estamos indo para aquele dia em que nós vamos estar eternamente desfrutando da presença dele, nós também vamos nos sentir livres para servir uns aos outros. Nós vamos nos sentir livres para servir um mundo que está quebrado, ao invés de julgar o mundo que está quebrado, servir o mundo que está quebrado, até mesmo aquelas pessoas que a gente acha mais difícil de serem servidas. Lembre-se, não há como servir a Deus sem servir as pessoas.
Veja, Paulo diz assim: irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem da liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Eu acho muito interessante essa fala de Paulo. Ele diz assim: irmãos, sirvam a Deus. Ele diz: irmãos, sirvam uns aos outros pelo amor. Porque a maneira de nós servirmos a um Deus que não precisa de nada da gente é nós servirmos aqueles que foram feitos à imagem e semelhança de Deus. Essa é a forma, essa é a maneira. Nós realinhamos o nosso serviço também quando estamos conectados em comunhão. Vamos continuar o texto, João capítulo 13, verso 8. Jesus começa a lavar os pés dos discípulos, daí ele vai chegar no Pedro. O Pedro é sempre o Pedro, né? Aí, quando ele chega no Pedro, o Pedro olha para ele e o texto diz que Pedro disse: não, nunca lavarás os meus pés. Jesus respondeu: se eu não os lavar, você não terá parte comigo. Aí o Pedro disse: bom, se é para ter parte, então lava a cabeça, lava as mãos, dá uma geral, faz uma faxina geral. E aí Jesus disse: não, Pedro, não precisa. Quem ia tomar um banho é só lavar o pé, tá bom. É que nem a gente, o nosso é o contrário, né? O que a gente faz quando a gente chega da rua em casa, antes de comer? O que a gente faz? Lava a mão, né? Essa é a nossa prática, não é? Então, lavar as mãos para nós era a mesma coisa deles lavarem os pés. Quando você chega da rua, você já está de banho tomado, você não precisa tomar um outro banho, você lava as mãos. É isso que está acontecendo aqui, ok? Jesus disse: Pedro, você já tomou banho, rapaz, eu não preciso te dar outro banho, basta lavar os pés. Mas o que eu quero chamar a sua atenção aqui, e isso requer de nós um pouquinho mais de reflexão, é que Jesus estava lavando os pés de todos os seus discípulos, e quando ele chega em Pedro, Pedro não quer deixar Jesus lavar os seus pés, ele não quer receber aquele serviço de Jesus, ele se sente constrangido com essa ação de Jesus. E aí o que Jesus faz? Como Jesus dissuade Pedro? Jesus dissuade Pedro, mostrando para ele que se ele não recebesse aquele ato de serviço de Jesus, então ele não teria comunhão com Jesus. Jesus mostra para Pedro que aquilo que ele estava fazendo, aquele serviço que ele estava prestando para Pedro, era fruto deles terem comunhão um com o outro, era resultado de uma conexão de Jesus com os seus seguidores. Não era mero serviço, era um serviço que acontecia no contexto de relacionamentos, no contexto de comunhão, ok? Isso é muito importante para nós também. Por quê? Porque muitas vezes, quando a gente se convence, às vezes, da ideia de que nós temos que servir, a gente pensa assim: ok, eu vou fazer isso, mas eu não quero relacionamentos, eu não quero me relacionar com as pessoas, então eu vou vir, eu vou fazer a minha parte e beleza. Não é beleza. Isso pode ser beleza lá fora, na igreja não é beleza, na igreja não está bem, não é ok fazer assim. Na igreja nós servimos como resultado da nossa comunhão com Deus e da nossa comunhão uns com os outros, é resultado da nossa conexão. Veja, mais adiante no texto, Jesus vai dizer aos discípulos que eles deveriam, assim como ele fez, também lavar os pés uns dos outros. Quando Jesus faz isso, ele identifica, ele estabelece que o serviço entre os discípulos é fruto também de uma vida de relacionamento, de intimidade. Porque se o serviço de Jesus para nós é fruto do relacionamento dele conosco e da intimidade dele conosco, e ele diz que nós temos que lavar os pés uns dos outros, o princípio é o mesmo. O nosso serviço é fruto da nossa comunhão e da nossa intimidade uns com os outros, é fruto da conexão que temos com Jesus, mas também é fruto da conexão que nós temos uns com os outros. Nada mais prático e verdadeiro. Pode prestar atenção. Quando nós temos algum tipo de problema com alguém, quando a gente tem algum desencontro, eu estou falando agora em contexto de igreja, ok? Quando nós temos algum desencontro no contexto de igreja com alguém, o que acontece? Quando não sabemos perdoar, quando
deixamos que os desencontros rejam os nossos relacionamentos, o que acontece? Qual é a primeira coisa que acontece? Nós não queremos mais servir. Essa é a primeira coisa que acontece. A gente para de servir. A gente diz: eu não vou mais servir nesse ministério, eu não vou mais trabalhar com isso. Veja, a gente não deixa de servir só por isso, ok? Mas eu estou dando um exemplo de que isso nos leva a deixar de servir. Quando a gente tem um desencontro com alguém e a gente não é regido pelo perdão, a primeira coisa que acontece é: eu não quero mais servir nesse ministério, ou eu não vou mais servir na igreja, eu estou muito cansado, estou muito decepcionado com as pessoas. Como se nós também não decepcionássemos as pessoas. Essa é a vida. E a diferença da igreja para uma sociedade é que na igreja, pelo menos isso é o que as Escrituras ensinam, aquilo que nos decepciona deveria ser lidado com perdão. A gente resolve. Na sociedade, a gente não resolve, a gente exclui. Mas essa não deveria ser a realidade no contexto da igreja. Mas muitas vezes essa é a realidade. Veja, isso não é novo. Isso não é da nossa igreja, da CPV, ou da igreja do século XXI. Isso acontecia na igreja lá na época de Paulo. Olha esse texto de Filipenses capítulo 4, versos 2 a 3. O apóstolo Paulo diz assim: eu rogo, o que eu rogo a Evódia e a Sintique é que vivam em harmonia no Senhor. Alguma coisa aconteceu com a Evódia e a Sintique, e elas serviam juntos, elas tinham comunhão, mas alguma coisa aconteceu e elas perderam a harmonia entre elas. Elas não estavam mais se entendendo, não estavam mais conversando uma com a outra. E aí, veja o que Paulo pede para a igreja, ou para alguém da igreja, né? Provavelmente um líder da igreja: sim, peço a você, leal companheiro de julgo, que as ajude. Que as ajude. Então isso acontecia já lá na igreja dos apóstolos. O apóstolo Paulo plantou a igreja de Filipos. Isso me dá um alívio enorme. Porque se aconteceu com o apóstolo Paulo, por que não vai acontecer comigo, na CPD? Aqui Paulo está falando duas coisas. Ele está se dirigindo a Evódia assim, dizendo: ei, vocês duas aí, para de ficar de beicinho uma com a outra. Vamos resolver esse negócio? Vamos pensar em harmonia? Vamos dar junto de novo? Mas aí ele se dirige a ti, fiel companheiro de julgo, e eu entendo que isso poderia ser aplicado para qualquer um de nós na igreja, para qualquer pessoa da igreja. Representa aquela pessoa que está fora do problema. Ele está dizendo: se você está fora do problema entre os desencontros de duas pessoas, não jogue gasolina nisso. Não tome partido de um lado. Não diga: não, você está certo. Não, quem está certo é você. Não, ele diz: ei, ajude-as a pensarem concomitantemente, a pensarem em harmonia. Auxiliem nisso. Essa é a nossa tarefa. Esse é o nosso serviço. Por quê? Veja como ele conclui isso: pois lutaram ao meu lado na causa do Evangelho com Clemente e meus demais cooperadores. Os seus nomes estão no livro da vida. Por quê? Porque elas lutaram no serviço. Elas serviram juntas. Mas agora esse desencontro delas fez com que elas parassem de servir. Então, meu querido e minha querida, se você não tem servido por estar em desconexão com alguém, eu quero dizer para você essa manhã que é hora de você realinhar o seu serviço. Se essa é a sua realidade aqui na vida da nossa comunidade, é hora de você realinhar o seu serviço. Se você está nos visitando e você faz parte de uma outra comunidade de discípulos de Jesus e nos visita essa manhã e você não tem servido na sua comunidade porque você está sem harmonia com alguém, é hora de você realinhar o seu serviço. Não é uma desculpa isso diante de Deus. Não vou servir porque fiquei decepcionado com fulano. Não vou servir porque nunca esperasse aquilo de Beltrano. Tem um monte de gente que nunca espera nada da gente também. Isso é a vida. É assim. Nós precisamos começar a aprender isso, meus irmãos e irmãs. Nós precisamos amadurecer nisso. Você precisa começar a entender que se você tem um problema comigo, o problema é teu, não é meu. O problema é teu. Se você tem um
pessoa, o problema é teu, não é da pessoa, é teu, você que tem que resolver. Não é a pessoa que tem que resolver, é você que tem que resolver. Você que tem um problema com ela, então você tem que resolver isso. Porque não está bem diante de Deus, ok? Você pode achar que está bem, mas não está bem diante de Deus. Rogo a Evódia, rogo assim, pensem em conformidade. Por quê? Porque o serviço no contexto do reino é um serviço prestado em comunhão com Deus, uns com os outros. E por fim, nós reavaliamos o nosso serviço quando a nossa teoria passa a ser vida prática. É muito interessante como Jesus termina isso aí. O texto diz que Jesus se vira para os discípulos depois de tudo aquilo que ele fez, e ele diz para ele: vocês me chamam mestre e Senhor, e com razão, pois eu sou. Pois bem, se eu, sendo Senhor e mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns aos outros. Eu lhes dei um exemplo, para que vocês façam como lhes fiz. Certa vez eu estava conversando com um jovem que cursa, não sei se cursa ainda, na época cursava, ciências sociais. E ele estava defendendo uma série de postulados marxistas. Parênteses: nem o marxismo, nem o capitalismo e nem nenhum outro ismo representa o reino de Deus. Fecha parênteses. Ok? Para você não achar que eu estou defendendo o capitalismo. Não estou. O reino de Deus é o reino de Deus. Ele não é definido pelo marxismo, não é definido pelo capitalismo, não é definido pelo liberalismo econômico, não é. O reino de Deus é outra coisa. Mas eu estava conversando com esse jovem, e aí, ele defendendo esses postulados marxistas, eu disse para ele: escuta, então, por que você não faz essas coisas que você está me dizendo? Por que você não abre mão das coisas que você tem? Porque ele tinha um monte de coisa. Ok? Por que você fala que as pessoas têm casas e elas não deveriam ter, porque tem gente que não tem, então quem não tem deveria ocupar a casa de quem tem? Então por que você não pega moradores de rua e traz para dentro da sua casa? Ele diz assim para mim: não, peraí, pastor, você não está entendendo. Eu sou um estudioso, eu sou como é que ele colocou para mim? Deixa eu ver aqui. Um acadêmico. Eu sou um acadêmico. Eu estou expondo e defendendo o marxismo teórico. E esse que é o problema com Jesus. Esse é o problema com Jesus e com o reino de Deus. Nós não estamos autorizados a defendê-lo, nem mesmo vivendo apenas na teoria. No reino de Deus isso não funciona assim. No reino de Deus não existem conceitos teóricos, só existe prática. No reino de Deus há prática, não há nada teórico. Tudo que nós lemos nesse livro e tudo que nós falamos e que Jesus nos ordena nesse livro não é teórico, é prático, é para ser feito. Quando ele fala que é para a gente perdoar os outros, ele não está falando em tese, ele está falando de verdade. Ok? Quando ele diz que nós temos que estar contentes em toda e qualquer circunstância, veja, não é contentes com as circunstâncias, ok? É contente em toda e qualquer circunstância. A circunstância pode ser ruim, mas eu posso ser contente no meio da coisa ruim, ok? Quando ele diz isso, ele não está trazendo algo teórico para você, ele está trazendo algo prático. Ele está dizendo: é para fazer assim, e isso é o que acontece aqui. Ele não está dando uma lição teórica de serviço, ele está nos trazendo uma ordem prática, algo que precisamos fazer para realinhar então o nosso serviço. É parar de achar que nós precisamos continuar discutindo teorias e passar a viver aquilo que nós afirmamos crer. Nesse texto, Jesus é muito claro conosco.
eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Nada mais claro do que isso. Eu lhes dei um exemplo para que vocês façam como lhes fiz. O que ele fez? Eu servi. Eu servi vocês. Então é para vocês servirem uns aos outros. A esposa precisa ter disposição de servir o marido tem que ter disposição de servir a esposa. Pais têm que estarem dispostos a servir filhos têm que estarem dispostos a servir pais. Patrões têm que estar dispostos a servir empregados têm que estar dispostos a servir patrões. Se nós estamos no reino, é assim. Nós temos que servir uns aos outros, nós temos que amar uns aos outros. Nós temos que servir a todos. Na cruz, Jesus exerceu o ato supremo de serviço, um serviço sacrificial por cada um de nós. Ele deu a sua vida para que as realidades do reino de Deus se tornassem verdades práticas em nossa vida, no nosso dia a dia, não teoria, prática. Praticar essas coisas. Então, para realinhar o nosso serviço, nós precisamos acolher o que Jesus fez por nós primeiro. Ele não diz isso? Eu fiz a vocês, para que vocês façam uns aos outros. Então, primeiro eu preciso acolher aquilo que Jesus fez por mim. Através da sua morte, Jesus nos lavou por inteiro com o seu sangue inocente. Ele não lavou parte de nós, Ele nos lavou completamente. Se o Evangelho te alcançou, e se não alcançou, Ele pode te alcançar. E quando Ele te alcançar, você vai ser completamente lavado, totalmente lavado. Quem já tomou banho não precisa se banhar de novo, precisa lavar somente os pés. Você vai estar completamente limpo. E no seu dia a dia, a única coisa que você tem que fazer é lavar as suas mãos. Ok? Quando você falhar em alguma coisa, quando você errar em alguma coisa, você não está sujo. Você tem que resolver apenas aquilo. Você tem que dizer: ei Deus, esse negócio não é desse jeito, deixa para lá, ok? Porque está resolvido na cruz, está resolvido. A graça de Deus te favoreceu. Não é que você precisa fazer para Deus fazer algo por você. Deus fez o que Ele tinha que fazer por você. Por isso você está livre para você poder fazer aquilo que Ele disse para você fazer. Eu estou livre para fazer isso. Nós estamos livres. Você pode pegar uma bacia, você pode pegar uma toalha, e você pode servir as pessoas, porque você foi purificado por Jesus. Quando a gente experimenta aquilo que Jesus fez por nós, o que Ele espera é que nós nos levantemos para servir uns aos outros em conexão e amor. Ele espera que a gente se levante para servir a um mundo que está desesperado por ver coerência entre aquilo que se fala e aquilo que se faz. Esse é o maior anseio da sociedade: coerência entre o que se fala e o que se faz. Quando a sociedade olha para nós, quando a sociedade olha para um discípulo de Jesus, quando a sociedade olha para uma igreja que se diz igreja de Jesus, e não há coerência entre aquilo que a gente fala e aquilo que a gente faz, ela não crê no Evangelho. E eles estão certos. Se nós falamos que nós temos um Deus que perdoa e nós não conseguimos nos perdoar uns aos outros, como é que é? Como as pessoas que não conhecem o Evangelho vão acreditar que esse Deus é um Deus que perdoa? Se nós falamos de um Deus que ama, e nós não conseguimos amar o nosso próximo, como uma sociedade que não conhece esse Deus vai amar? O nosso serviço precisa ser demonstrado assim. Então nós queremos desafiar você hoje a realinhar o seu serviço para com Deus, para com as pessoas, a começar da nossa comunidade, da nossa igreja. Ontem nós tivemos aqui um seminário para novos membros, né? E no fim do seminário eu falava com eles: escute, mostrei a lista de ministérios. Ministério significa serviço, né? Que nós temos, e diz assim: onde você se encaixa? Porque na igreja
ficar sentado num banco. Não é para a gente ficar sentado numa cadeira. Nós sentamos, mas depois nós nos levantamos para servir. Nós sentamos para sermos tratados, curados, restaurados, mas aí nós levantamos para servir. Precisamos realinhar o serviço. Onde você tem servido? O que você tem feito? Em que área você tem atuado? Como você tem servido as pessoas? Isso não pode ficar restrito à nossa vida enquanto igreja reunida. Isso precisa se expressar através de nós quando nós somos igreja espalhada. Como nós servimos as pessoas com as quais a gente se encontra todos os dias? Como nós fazemos isso? Como você tem feito isso? Realinhamento. Eu quero convidar você essa manhã a dizer para Jesus: Senhor, usa-me aqui, mas usa-me além daqui. Esse sábado, pela manhã, eu tive a oportunidade de ir na empresa do Marcelo. Eu vi algo lindo lá. Um monte de pessoas servindo, voluntárias, servindo crianças, ensinando a elas a respeito de reciclagem e tudo mais. Veja, a sua empresa, você pode fazer a sua empresa servir, como o Marcelo tem feito a empresa dele servir. Quando nós estamos na rua, nós conversamos com as pessoas, nós paramos, nós damos atenção a elas, nós estamos servindo essas pessoas. Quando nós ouvimos a respeito de meninos que não podem continuar tendo aula de reforço porque não tem mais um lugar para ficar, e a gente investe financeiramente para construir um lugar para eles ficarem, nós estamos servindo essas pessoas. Quando você, como filho, vê a pia da casa da sua mãe, na cozinha da sua mãe cheia de louça, e você diz assim: pode deixar que eu vou lavar, mãe. Você está servindo a sua mãe. Quando você, como marido, levanta e vai pegar o lixo e levar para fora, você está servindo a sua esposa. Nós somos uma comunidade de servos. Precisamos servir. Você serve a Deus servindo pessoas. Então eu quero desafiar você, desafiar a nossa igreja, desafiar você que está aqui, que não é da nossa igreja, se for de outra igreja, que você faça isso na sua igreja. Sirva. Pare de querer ser servido e sirva. Pegue uma toalha, uma bacia. Cadê minha toalha e minha bacia? Cadê? Esqueceu? Está ali? Eu não quero deixar você sair daqui essa manhã sem assumir um compromisso consciente diante de Deus. O Espírito Santo falou conosco muitas coisas importantes aqui essa manhã. Nossos desencontros não são justificativas para a gente não servir. Roga, Evódia, roga sim, que pensem concordemente no Senhor. A expectativa do meu coração é que você não mantenha o seu coração endurecido para com aquilo que o Espírito Santo tem falado conosco. Obrigado por me servir, Deus. Tá bom. Há uma bacia. Há uma toalha. Esses atos de Jesus, esse ato de Jesus lá,
transformou isso numa imagem paradigmática de servir. Eu tenho participado de muitos encontros, muitas conferências, onde as pessoas falam sobre isso e depois as pessoas praticam esse negócio de lavar os pés. Elas chamam alguém, elas chamam um líder, tem várias bacias e as pessoas falam para lavar os pés e faz aquela cerimônia bonita ali. Não é isso que a gente tem que fazer. Não é isso que é servir. Não é isso que uma toalha e uma bacia com água representa. Um símbolo para você fazer algo dentro de uma liturgia. Sabe o que isso representa? Isso representa a disposição do seu coração de dizer: eu vou servir as pessoas que estão precisando na rua, eu vou servir as crianças no espaço kids, eu vou servir numa área de ministério, sim, eu vou servir minha esposa, eu vou servir meu marido, eu vou servir meus pais, eu vou servir meus filhos, eu vou servir as pessoas que Deus coloca no meu caminho, eu vou servir os desafios que Deus traz diante de mim. Isso é uma imagem de quem você é. Você é a bacia e a toalha. Eu sou a bacia e a toalha. Eu queria chamar o pessoal da música aqui.